Olá, amigos, famílias, mais um podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. As dores, a dor do cotidiano, o machucado, a lesão, a psicossoma que leva à dor. Quem trata, quem cuida, quem tem o carinho e a habilidade de me ajudar você, os seus pais, os seus irmãos, o seu colega de profissão que está sentindo aquela dor. Fisioterapia, é o médico. A gente vai descobrir hoje como que a fisioterapia e a osteopatia, ou seja, o profissional que é especialista nesse quesito, nessa instância, pode trazer soluções de imediato, com apenas uma consulta. Mas a gente vai descobrir hoje, através da doutora Ana Paula Haas, fisioterapeuta e osteopata, por que esses 19 anos de profissão lhe trouxeram para esse carinho, paixão e amor pela tua profissão. Seja bem-vindo ao podcast do Bioma 7, doutora Ana. Obrigada, bom dia. Estou feliz de estar aqui, poder esclarecer algumas coisas a todas as pessoas que sofrem de dor, né? E lembrando que a gente não tem que só buscar a nossa melhora quando estamos com dor, né? Dor é um sintoma, então temos que estar sempre buscando a nossa melhora física, mental, e isso vai refletir no nosso dia a dia, no nosso humor, no nosso sono, na nossa alimentação, nas nossas atividades físicas, nas nossas convivências com as pessoas, então reflete no geral. Perfeito. Antes da gente entrar nesse bem bolado aí, que é um assunto polêmico e requisitado hoje, inclusive, nas redes sociais, eu quero que você conte pra gente, doutora Ana, a tua história, a tua trajetória, para começar. Então, eu entrei na faculdade com 16 anos e já conhecia uma parte da fisioterapia porque fui atleta quando era criança e tive a honra de ter a fisioterapia como recuperação das minhas lesões e eu me encantei por todo aquele benefício que a fisioterapia trazia para o nosso corpo, que é recuperar e trazer as pessoas para suas atividades de vida diária novamente, né? E aí eu fiz em Itajaí, na Univale, onde era sensacional o estudo, a dedicação, os estágios. E eu sempre me apaixonei pelo corpo como um todo. Então, dividir o corpo em pedaços não fazia lógica para mim. Então, com o tempo, eu fui vendo que os resultados, eles eram mais rápidos e fidedignos quando a gente olhava para o corpo de uma forma global. E isso fez com que eu buscasse áreas que tratavam a postura, né? Então, a primeira formação que eu fiz foi em reeducação postural global em 2008. E pós isso, eu estudei cadeias, mobilizações neurais, tudo que tinha uma complexidade que levava a um resultado global. E eu tinha resultados muito rápidos em relação a isso, a recuperação do paciente. E aí foi alguém falou em um desses cursos a palavra osteopatia. E eu fiquei pensando, nossa, o que é isso? O que é a palavra osteopatia? Né? E aí eu fui ver, é uma especialização da fisioterapia, a qual realmente era o que eu buscava como profissional. Então lá eu estudei 3 anos, depois de formada. E lá eu aprendi parte por parte, movimento, biomecânica, como funcionava todo esse conjunto maravilhoso que é o corpo. Então, a gente consegue analisar o paciente, não pela dor que ele vem, mas sim por todas as alterações que ele traz junto com aquele sintoma. Então, ele vai ter alteração neural, muscular, facial, estrutural óssea, cranial, visceral. E isso faz com que a gente desative essa cadeia lesional a qual o corpo se adaptou por aquela dor. É claro que nós temos traumas diretos, que vai ter um acidente, uma queda, um desgaste ósseo,
que aquela estrutura vai sim apresentar dor porque aquele local está alterado. Seria a etiologia da dor? Nessa questão de trauma direto, sim. Ok. Quando eu tenho uma dor, mas ela não tem uma causa direta, ela começou em algum momento, parou, tomei remédio, ela mascarou e ela não se resolve, ela fica persistente, a gente precisa analisar quais estruturas que estão fazendo essa sobrecarga no corpo como um todo. Então, a gente chama de traumas indiretos. E aí, a gente vai analisar tudo o que pode estar adaptando e resultando na dor naquele local. Geralmente, a causa está bem longe do sintoma. Doutora Ana, o teu glossário é bem extenso e bem vasto. Inclusive, a gente passaria aqui gravando 3 podcasts, 3 episódios. De maneira um pouco mais sucinta, mas sem deixar de lado a tua expertise, o que você entrega de solução e experiência positiva para os teus pacientes, quando você fala em correção postural, você também fala em prevenção da dor ou ajuda também ou somente no tratamento da dor? A postura hoje, com todos esses anos de consultório, eu pude observar que ela é alterada tanto do emocional e resulta em dores físicas e altera a postura física, quanto a postura física altera o estado emocional, né? Que quem gosta de sentir dor vai estar rindo, vai estar alegre? Geralmente não. Então, uma coisa está ligada à outra. Certo. Então, quando a gente fala de correção postural, não é somente estrutural, mas sim eu preciso focar na causa. Eu tive um trauma emocional muito grande, o meu corpo libera toxinas e faz com que esse corpo fique sem energia e eu vou fazendo uma postura adaptativa. Não quer dizer que ela tenha uma postura real, errada, certo? Como eu posso ter uma postura errada, congênita, que é já desde o nascimento, ou eu posso ter uma postura errada por traumas, que o meu corpo foi girando, adaptando e ficando estruturalmente errado. E você fala só de coluna vertebral ou essa postura envolve tudo? Envolve tudo. Envolve tudo. Envolve tudo. Porque a gente aprende, desculpa essa pergunta, eu quando era criança, o papai e a mamãe falavam assim, arruma essa coluna, senta direito, Sim. olha essa corcunda. Não é somente isso, então? Não é somente isso. Certo. A gente atende bebês. Olha que legal. Então, a gente sabe que as assimetrias cranianas, elas desenvolvem ao longo do tempo, refletindo, por exemplo, na formação da coluna. Certo. Então, se eu encontro uma assimetria no crânio com uma visão escoliótica, eu vou desenvolver uma escoliose quando eu estiver no período de desenvolvimento dessa coluna. A escoliose, que formato que é a postura da coluna? A escoliose é um desvio lateral da coluna. Lateral. Isso. É como se fosse um S. Como se fosse um S. Ok. Né? Eu vou ter alterações laterais. Certo. Então, quando eu formei, a escoliose era uma patologia muito batida. E aí, hoje, no consultório, eu percebo que a escoliose, ela até é um fator que altera essa estrutura causando dor, mas não é primária. Tá? A não ser que seja um grau muito grande. Certo. E com a osteopatia, por fazer a regulagem lá do crânio até a ponta do pé, a gente consegue consertar essa postura e deixar nivelada membros superiores, inferiores. Só que lembrando, a gente não corrige a estrutura que desviou lateralmente. A gente dá função. E equilibra essas estruturas que estão em desequilíbrio. Geralmente o corpo humano, em média, da população, ele tem assimetria dos lados? Todos nós. De repente aquele desgaste maior no sapato do lado direito para o esquerdo é comum? É bem comum. É bem comum. Bem comum. Até porque nós temos 3 fatores que alteram a nossa postura
né, que é um dos 3 fatores que a gente sempre avalia. Então, a visão, né, que o nosso corpo sempre vai buscar olhar para o horizonte. Então, você pode até ver alguém vai estar com a visão focada para o horizonte, mas ela vai estar com a coluna toda torta, mas a visão está no horizonte. Então, a visão é um eixo muito importante de se analisar. Então, se eu tenho alguma disfunção de visão, eu preciso corrigir. Eu consigo, pela palpação, na estrutura óssea do zigomático, onde fica, né, os olhos, eu consigo falar para você, sem você falar para mim, qual olho que tem mais deficiência. Por quê? Porque eu vou ter uma alteração muscular daquele olho e eu vou ter uma falta de mobilidade nesse osso. Então, é até engraçado, parece que até tem uma bola de cristal. Mas eu falo para a pessoa, teu olho esquerdo tem deficiência maior de grau? A pessoa confirma que tem, mas é pelo movimento. Então, a nossa profissão é biomecânica, é movimento e toque, né, da função. Certo. E aí tem outra estrutura que é importantíssima. Um exemplo, eu tive uma criança de 10 anos que a mãe levou porque estava com muita dor no pé e o problema dela era a formação dos dentes. Então, os dentes, essa articulação temporomandibular, ela também determina a nossa postura. E o outro ponto-chave é o nosso pé, né? Então, o pé, a gente nunca vai ter um pezinho perfeito. Vou ter um arco mais desabado, que seria o pé chato. Eu vou ter um arco mais aumentado, que seria um pé cavo, né? Ou eu posso simplesmente só ter uma alteração nesse pé por um entorse, por exemplo. Eu virei meu pé, mas não rompeu, não ficou roxo, não doeu. Mas sim, houve uma alteração mecânica ali. Entendi. Eu anotei aqui e perguntaria para você agora, por que os pacientes te procuram para tratar a dor? E quem são esses pacientes? Vamos começar Por favor. Hierarquia, né? Vamos começar pelos pequenininhos. Tá. Então, eu posso ter uma mãe gestante que já é paciente e ela vem por toda a alteração gestacional, da abertura, né, da pelve e tal. Ela vai ter desconfortos na coluna, então ela vem não necessariamente porque ela está com dor, mas para ela ter uma gestação com menos desconforto. E aí o bebê nasce, ela traz o bebê. O bebê vem, não necessariamente que ele tenha algum sintoma, mas ele vem para a gente fazer essa regulagem nele, tirar as assimetrias, tirar essas falta de mobilidade de coluna, porque eles têm também, né? Eles parecem tão molinhos, mas eles também têm. Às vezes tem rotação de quadril, enfim, como eles desenvolvem no corpo da mãe. Certo. Se não vir por esse meio, eles vão vir por sono ruim, bebê muito irritado, cólica e o principal, refluxo. É o que mais vem, bebês por refluxo, né? E aí a gente vai fazer as manobras para fazer essa regulagem. Depois, eu posso ter todas as idades. Só basta estar vivo. Não precisa estar com dor. Mesmo né? até idosos? Todos. O idoso, Todos. por ter geralmente um quadro de osteoporose ou uma fragilidade, existem paradigmas aí ou mitos? Como é que é o teu trato com o idoso, por exemplo? Então, como a nossa profissão é muito palpável, Certo. né? Então, ele até vai vir com algum desconforto, mas o idoso, ele geralmente vai vir com rigidez. Então, qual que é o nosso principal foco? Trazer mobilidade. Sempre mobilidade. Eu já percebi que mobilidade é o carro-chefe da tua atuação. Mobilidade versus saúde versus função. É isso que a gente necessita. Tem a ver que vida e saúde é movimento? Total. É isso então. Ok. Total. Então, a gente vai trazer movimento, vai trazer função. E não só, a gente pensa a fisioterapia, é osso, é músculo. Não. O legal da osteopatia é que a gente consegue detectar uma víscera que está em sobrecarga, que está causando uma disfunção articular, por exemplo. Certo. Olha que interessante. Um exemplo, o fígado, né? O nosso fígado é um órgão muito grande. E ele é ligado lá nas últimas vértebras cervicais. Então, se eu tiver uma congestão
né? Ou por alimento, ou álcool, alguma coisa assim, ou alguma doença relacionada, Certo. eu vou ter esse fígado que é esponjoso sobrecarregado, ele vai estar pesado. E pesa mesmo, né? E pesa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, pela ação da gravidade, puxar mais para baixo e ele vai trazer junto tudo que está ligado a ele. Então, ele vai trazer o pescoço, o ombro, né? Então, eu vou alterar a coluna torácica, eu vou alterar ombro, pescoço e, por exemplo, você pode amanhecer com torcicolo. Tá? E aí, o que acontece na maioria das vezes? Quando eu vou num local que não tem essa visão geral, eu nem vou me preocupar em ver algum tipo de víscera. Eu vou lá e vou ver o torcicolo. E aí, a pessoa vai lá, estimula mais aquele local que está extremamente excitado. Eu vou ter uma falsa melhora, eu vou achar que tratei e não tratei nada, porque era lá embaixo no fígado. Então, é de suma importância essa avaliação global. E é muito comum ter alteração visceral, muito. Tive um insight aqui, de acordo com alguns profissionais da saúde que passaram aqui, eles mencionam o poder e a importância da interdisciplina. Você é a favor, então, de estar conectada com a medicina, seja ela qual for, assim como professores de educação física, por exemplo, certo? Sim. Tá. O sonho de todo profissional de saúde é que essa multidisciplinaridade funcione, porque desde a hora que a gente entra na faculdade isso é muito falado, mas na realidade não funciona. E por que não funciona? Posso dar uma opinião pessoal? Você deve, por favor. Acredito que por causa de ego. Opa. Né? Olha que interessante, pessoal. Um recado muito importante não é só para a área da saúde. Seja para o direito, das engenharias, da educação. O ego é um fator determinante que pode gerar uma barreira bem delicada para que a sua profissão, o seu potencial seja interrompido de um desenvolvimento a favor de todos. Sim. Por favor, continue. O ego? O ego, né? Só que aí, quando você se dispõe a trabalhar numa área da saúde, você tem que lembrar que você está servindo o outro. Certo. Esse é o nosso principal objetivo, servir o outro, né? Então, até por vários fatores, então, quando eu sirvo o outro, eu tenho que olhar para ele e entregar para ele o que ele necessita naquele momento. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que eu consigo detectar que a causa primária dele é um fator que ele está passando que é emocional, o que afeta para mim. E essa dor emocional, ela vai refletir no físico. Eu consigo detectar e trabalhar na alteração física que ele apresenta para mim naquele momento. Mas, como profissional, eu tenho que avisá-lo que aquela dor não vai passar como deveria, porque ela tem uma alteração emocional. Então, eu preciso encaminhar para o profissional que trata aquilo. Então, isso é uma multidisciplinaridade. Perfeito. Agora, se o paciente vem com uma dor física, eu faço o meu trabalho e eu preciso encaminhá-lo, por exemplo, para manter aquele equilíbrio que eu fiz. Então, ele precisa fazer a parte dele. E aí, eu preciso indicá-lo para outro local. Ou um educador físico, que eu gosto muito, porque eu sou atleta, amo musculação. Quer mandar um abraço para os educadores físicos? Aí pode mandar. Adoro. Sou fisioterapeuta, mas minha paixão é musculação, é jogar, ser atleta. Você personal, você professora de academia e até mesmo do ensino médio, que trabalha na escola, está aqui a fisioterapeuta. Uma colega de vocês aí estendendo a mão. E aí, a gente precisa o tempo todo olhar para o paciente e servir ele. Perfeito. Para ele buscar aquilo e ter o resultado no que ele quer, né? Porque senão eu limito ele. E isso é errado. Eu preciso abrir os campos para ele se encontrar e para ele progredir. Então, quando eu sirvo o outro, essa recompensa para mim é como se realmente eu tivesse feito a minha melhor entrega. Porque foi isso que eu me propus a fazer quando eu entrei na área de saúde. E
e resolvi servir o outro, né? Perfeito. O Bioma sempre fala assim na visão de comunicação e de marketing. Ninguém quer o teu serviço, ninguém quer o teu produto. As pessoas querem a solução para os seus problemas e viver experiências positivas. Então, sim. Diante disso, você acha que isso faz parte da fisioterapia ou tratamento moderno do fisioterapeuta? Por que eu te pergunto? Como é que era 20 anos, 30 anos atrás? Então, por experiência própria, né? Há mais de 20 anos. E era muito mecânico. Era gelinho, calorzinho, vou consertar ali o teu edema e vou fazer exercício para fortalecer e você volta para a sua função. Hoje, no consultório, em todos esses anos de experiência, é muito mais do que isso. O paciente, quando ele tem o primeiro contato com você, ali ele já se sintoniza com você. Então, eu tenho o prazer de falar com todos os meus pacientes, quando eles ligam ou quando eles marcam, é comigo que eles se comunicam, não é com a secretária, não é com outra pessoa. Então, ali eu já consigo sentir aquele contato, sentir o que ele deseja, né? Trato da melhor forma possível, desejo um ótimo dia, né? E quando ele chega no meu consultório, eu tô na porta esperando com o meu melhor sorriso, com a minha melhor roupa e de preferência que ele deixe eu dar um abraço, né? Eles vêm com a mãozinha aí quietinho e eu quero abraçar. Essa aproximação facilita na adesão do tratamento? Total. Então é fundamental. Fundamental, porque a minha profissão é toque, né? Então, imagina você já vem com dor, cheio de problema. Chega uma pessoa, já te recebe ali com outra alegria, com outra energia, aí ela desarma, né? E aí, assim, já te conto um caso inusitado. Por favor. E aí a gente começa a desprogramar aquela tensão que a pessoa chegou ali. Principalmente sexo masculino, eles têm um pouco de restrição ao toque, tá? Isso é a fisiologia do homem. E aí você vai conversando, claro que sempre mantendo a ética, né? Sempre fazendo o que tem que fazer. Mas o carinho, o cuidado, a atenção e ouvir faz toda a diferença no dia da pessoa. Então, eu percebo que eles sentam, eles começam a se sentir à vontade. Tem uns que começam até falar da vida e a gente fica mais na terapia psicológica enquanto está atendendo, mas tudo é uma função do terapeuta. Escutar, tocar, né? É para isso que a gente está ali. Perfeito. Posso te contar um caso inusitado? Claro, desculpe. Então, assim, chegou o paciente, o elevador dá de frente com a porta do meu consultório e eu espero com a porta aberta e do ladinho da porta. E aí ele entrou com tudo e foi parar lá no final do consultório. Ele já entrou e já sentou lá na maca, mas ele estava xingando tudo e todos. E eu fiquei quieta, fui pro meu cantinho e fiquei deixando ele desabafar. E aí, quando ele sentou, pedi para ele se ele podia sentar, daí ele sentou, daí eu ouvi mais um pouco ele e tal. E aí ele começou a me questionar muito, então eu percebi que ele nem queria estar ali. Alguém que falou para ele que ele tinha que ir ali porque eu ia resolver o problema dele, porque ele estava com dor. Mas ele em si, ele não queria estar ali. Então, ele estava com todas aquelas defesas e me questionando muito, talvez para ter algum argumento para levantar e ir embora, né? E aí foi. Aí ele deitou, aí eu fui conversando com ele. Aí, geralmente, eu não fico pedindo permissão, porque a pessoa me dá permissão para tocar. Porque quando ela chega ali, ela já sabe que vai ser tocada. Não tem como tratar sem tocar, né? Não é uma terapia psicológica que você fica ouvindo, né? Eu preciso tocar. E aí eu comecei a tocar, explicar, viu? Vou encostar aqui. E ele permitia, eu ia. Tudo bem e tal. E aí ele foi falando, eu entendi porque ele estava naquela fúria.
Então, ele estava naquela fúria porque ele estava se sentindo sem função no mundo, porque ele foi um grande CEO de uma empresa e ele se aposentou. Então, ele estava numa revolta do mundo porque ele estava perdido, sem função. Aí vem a importância da tua visão global do paciente. Sim. Perfeito. E aí eu escutei, falei algumas coisas para ele e no final eu falei, viu, aqui no meu consultório, todo mundo que chega, eu dou um abraço e você não permitiu que eu fizesse isso, mas quando você sair, eu quero te dar um abraço. Você deixa? E aí ele levantou, fez as últimas orientações e quando ele levantou, ele abriu os braços, me abraçou e saiu calmo. Tenho certeza que aquele dia mudou totalmente para ele. Perfeito. Né? Então, assim, é necessário. Eu gosto que todos os meus pacientes se sintam à vontade. Podem confiar que o consultório, o que é feito ali, fica ali. Tem pessoas que viram amigos, né? A gente vira confidente. Então, assim, eu sempre vou acolher todos com as suas dores. Então, vou tratar aquilo que eu tenho que tratar, vou encaminhar para onde eu tiver que encaminhar e eu sempre deixo livre o contato comigo. Então, se precisar chamar, precisar conversar, eu não tenho essa restrição, eu deixo livre e eles são bem respeitosos. Só chamam quando precisam mesmo, né? Porque tem gente que acha que se deixar livre vira bagunça. Não, eu acho uma questão de percepção, tá? Tirando esse caso, e vou pegar um gancho nesse teu paciente que você citou, que é um CEO, ou seja, foi um head de uma corporação durante anos. Queria que você desse um recado aí para os executivos, para as executivas, que estão à frente do computador, estão à frente do salto alto ou carregando sua mochila e que de repente precisam parar para pensar, olha que interessante, vamos construir junto aqui agora, na fisioterapia ou tratamento preventivo para continuar sendo uma pessoa, um homem, uma mulher produtivo na sua profissão. Faz sentido isso? Faz. Porque não precisa somente sentir dor para te procurar. Exatamente. Então, assim, ó. Por favor. Eu sei que com esse mundo moderno, cada vez exige mais que você seja, né, o destaque, o melhor. Mas a gente sempre tem que pensar que nós precisamos tentar buscar um equilíbrio nas áreas da nossa vida. Então, assim, a gente precisa de lazer, a gente precisa descansar, a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da alimentação, a gente precisa cuidar do trabalho, a gente precisa cuidar do sono. Todo mundo fala isso, é clichê. Mas vamos fazer 1% todo dia melhor? Né? Eu acho que essa autocobrança, em vez de ela ajudar, ela muitas vezes prejudica. É tóxica. É tóxica. Então, assim, vamos ser humanos mais leves, né? Vamos, assim, o que eu preciso para que as coisas ao meu redor melhorem. Então, primeira coisa, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso olhar no espelho. Tanto se fala de visagismo hoje, né? Eles olham o fora. O fora é importante? Mas se você muda fora e não muda dentro, aquilo ali não cabe a você. Então, eu preciso mudar de dentro para fora. E a minha postura ela é extremamente importante, porque ela fala sobre o meu comportamento, o meu temperamento. Então, assim, eu preciso, por exemplo, fechar um negócio. Eu não vou chegar e vou pegar a sua mão mais ou menos. Eu vou mostrar minha postura, eu vou pegar firme. É a minha postura, como falar, como ver. Então, perfeito. Fisicamente, é extremamente importante. Porque quando eu chego, meu cérebro registra 2 segundos, ele registra aquilo que ele viu, né? Então, assim, se a gente for falar um recado, né, para todos, vamos ser mais leves, vamos tentar distribuir esses fardos. E, em primeiro lugar, a raiz forte para dar bons frutos. Então, vamos cuidar primeiro do nosso físico, nosso mental. Aí, tudo isso reflete para fora.
aí eu vou ter um trabalho mais leve, eu vou ter mais disposição para ir fazer uma atividade física, eu vou ter mais alegria em fazer as coisas em relação à família, em relação a amigos, né? Porque você começa a ter uma energia diferente. Então, a estrutura, sim, é a nossa base. Perfeito. Né? A tua abordagem hoje, bem resumindo, você vai corrigir uma pessoa posturalmente. Essa pessoa chegou no teu consultório se queixando de dor e você identificou uma postura desalinhada, uma postura não producente, digamos assim. Como é que é a tua abordagem? Você estrala a pessoa, você passa exercícios para a pessoa. Dá um exemplo aí, por favor. Tá. Quando eu falo estralo, é a minha sensação de leigo. Sim, quando eu assisto os vídeos lá. Sim, sim. Tá? Que é um dilema, né? Porque tem gente que ama e tem gente que morre de medo, né? Mas vai me quebrar? Todos fiquem seguros, porque a gente tem uma formação longa e com propriedade e a gente faz a técnica correta, certo? Certo. Um exemplo de atendimento, né? Geralmente o paciente ele vem com ponto X, dor. Então, olha só, quando eu fiz várias avaliações e a que eu uso hoje parece coisa de criança, mas olha como que é legal. Eu dou desenhos do corpo para a pessoa, né? Frente, verso, direita, esquerda, e dou um lápis de cor. Então, ela vai me contando a história dela e ela vai desenhando a dor dela ali naquele papel. Mas isso somente para ficar registrado. Por quê? Porque se esse paciente vir novamente para uma outra sessão, na cabeça dele, muitas vezes, ele está com a mesma dor. E quando ele desenha, não é a mesma dor. É outra dor. Então, eu faço isso para ter registrado, para a pessoa até comparar o que ela sentia antes e o que ela está sentindo naquele momento. Sensacional. Tá? E aí, assim, alguns pontos chaves que para mim quando ela está falando, eu já estou analisando o olho, já estou analisando a boca, como que está abrindo, eu estou analisando como que ela está sentada, eu já estou fazendo uma análise desde a hora que a pessoa chega. Mas a gente vai ter uma real diagnóstico quando a gente toca. Porque a gente vai buscar as regiões que não estão se movimentando como deveriam, né? E isso vai causar uma sobrecarga em outras estruturas. Tá. Onde vai doer é onde está trabalhando demais. Tá. Mas o problema é onde não está trabalhando como deveria. Entendi. Por exemplo, assim, eu tenho uma dor no tornozelo. A dor está lá na minha cabeça. Mas tem um trajeto que essa dor percorre no corpo. Exatamente. Você também trabalha esse trajeto, é isso? Sim, porque essa dor no pé, por exemplo... Isso que é liberação neural? Ou não é? Sim. Tá. Por exemplo... Diga lá. A dor no pé. Se você não tiver histórico de entorse, ou de uma queda, ou um resbalo, alguma coisa assim, essa dor no pé pode estar sendo por uma sobrecarga de uma torção lá em cima de pelve. Okay. Então, quando eu torço a pelve, eu altero o tamanho da perna. Porque uma vai para trás, outra vai para frente. Então, eu vou ter uma diferençazinha de perna. Mas isso é adaptativo, não é o seu osso que é menor. E daí o pé paga a conta. Aí o pé paga a conta. Entendi. Tá? E aí isso... Se ficar persistente, eu posso inflamar a fáscia do pé, fazer uma fascite. Depois eu faço um esporão de calcânio. E isso vai se prolongando, não se conserta enquanto a gente não regularizar a pelve. A pelve. Então, olha que interessante, amigos. Você que é atleta, você que é uma senhora, você que é uma criança ou um menino que está fazendo um judô ou uma natação. Está com uma dorzinha, é interessante procurar uma competência em saúde e atendimento, porque às vezes aquela dor que você está sentindo, a origem não é lá. Ela vem de uma compensação ou de um desequilíbrio de algo que está acima daquela articulação ou em outro local do teu corpo, como as vísceras, por exemplo. Sim. É isso? Sim. Que legal. E aí, em relação à parte neural. Tá. O que acontece? Eu vou ter uma dor
muscular que é diferente de uma dor neuropática. A dor neuropática, ela geralmente vem junto com uma disfunção de disco, uma hérnia de disco, né? Então, pela alteração mecânica, comprimiu o disco e tal, alterou essa resposta neural, né? Tá comprimindo em algum local o trajeto. Dor neural, ela é diferente. Ela é uma dor, geralmente, que a pessoa relata que ela desce em curvas. É uma dor diferente de uma dor reta ou pontual, tá? Ela vem pipocando. Ela vem em curvas, tá? A gente tem um mapa de dermátomo que quando a gente mostra para a pessoa identifica aquele trajeto. Certo. Então, é uma dor diferente, tá? E aí, como que a gente faz essa mobilização neural? A gente realmente desativa esse trajeto neural. Então, é muito importante para pessoas que estão em crise ou que têm uma hérnia discal, para prevenir que altere esses estímulos neurais, porque uma vez que eu perco a sensibilidade, eu não volto mais a ter. Então, é muito importante prevenir a parte neural. Perfeito. Falando em dor ciática, que é comum. Eu acho que se você digitar no Google ou nas redes, aí o algoritmo pipoca e explode. Dor ciática. O que é a dor ciática? Exemplos de dor ciática e geralmente qual que é a origem das dores da região lombar ou ciática, por favor. Tá. Não tem como eu fugir muito do técnico, porque... Por favor. É o que acontece, né? Então, assim, é uma alteração mecânica e eu brinco assim, falo, coitada do ciática, só não é uma dor ciática. Então, 100% dos pacientes que vêm dizendo que tem dor ciática, vamos colocar aí 60% não é dor ciática. Tá? O que acontece? A inervação, por ser uma estrutura muito importante no nosso corpo, ela é super protegida por outras em cima, né? Músculo, fáscia, pele. Então, esse ciático, ele passa por baixo de um músculo que se chama piriforme. Esse piriforme, ele tá entre o sacro, que é aquele nosso osso em cima do cóccix, tá? Que aí depois vem a pelve. Ele tá ligado ali e lá na cabeça do fêmur. Tá? Então, vamos raciocinar. Se eu torço esse sacro e eu puxo esse quadril, esse músculo vai ficar menor e ele vai espremer uma parte do trajeto do ciático. Que é o nervo. O ciático é o nervo. Mas esse músculo que está causando essa compressão nesse trajeto. O problema não é no nervo. Não é no nervo. É a mecânica do músculo que encurtou e comprimiu aquele nervo. Piriforme. E se você persistir muito tempo com esse piriforme alterado, existe uma síndrome que se chama síndrome do piriforme. Entendi. Tá? Então, qual que é a abordagem que a gente tem? A gente vai lá, vai ver mobilidade da pelve. Geralmente, esse paciente vai ter uma rotação bem significativa. A gente regula essa rotação. Existem manobras que tem que estalar, existem manobras para quem não pode receber o estalo, que também vai fazer com que essa pelve se regularize, esse sacro volta para o lugar, esse músculo volta a estar no tamanho da fibra natural e para de comprimir o ciático. Tá? Jogador de futebol, por exemplo. Jogador de futebol, por fazer movimentos cruzados, altera muito o sacro, o giro do tronco, né? Exatamente. Então, eles vão ter pubalgia, vão ter essa torção de sacro. Aí, toda essa mecânica alterada, por exemplo, eu posso ter dor lá no pé. Atenção, clube de futebol. Né? Então, assim, uma pubalgia antes. A pessoa sofre muito com pubalgia, o jogador. É só a gente colocar o pubis no lugar certo dele, ele vai parar de fazer essa contratura naquela musculatura e vai parar de inflamar. Eu anotei aqui, e se a dor do nervo ciático for de origem radicular, é assim que você fala? Sim. Que vem lá da coluna, o que tem que ser feito? Então, você encaminha para o neurologista? A gente tem que ver o grau que é, tá? Então, a gente faz alguns testes e vê se é nervo mesmo. Tá.
tá? Mesmo assim, a nossa técnica, ela é utilizada tanto na crise quanto fora da crise, tá? Por quê? Porque o nosso objetivo é descomprimir o trajeto, tá? Então, a gente sempre vai tentar fazer o trabalho de preservação para evitar cirurgias, porque uma vez que eu altero a estrutura, eu também vou ter problemas depois, certo? Então, manter o corpo mais fisiológico possível. Eu tenho pacientes que têm hérnias extrusas e a gente tirou de crise, voltou a lutar jiu-jitsu, musculação, mudou um pouco de vida e faz um ano que está sem crise. Então, a gente sempre analisa imagem, se condiz com os sintomas e como o paciente está. Muitas vezes eu vou ter uma imagem muito absurda e o paciente não está com tanto sintoma. Muitas vezes o paciente está com muitos sintomas e a imagem é bem razoável. Então, a gente sempre analisa imagem, paciente, porque a hérnia, ela é muito importante. A gente não pode deixar de analisar a inervação, porque uma vez que tem a perda de sensibilidade, a gente não consegue recuperar mais, né? Então, isso... E quando a gente vai fazer manobra, a gente não mexe na estrutura da herniação. Perfeito. A gente vai mexer próximo. Então, como se a gente fizesse uma descompressão em cima e uma descompressão embaixo para que tenha uma folga naquele local de lesão. Então, pode ir fazer sem medo, que não é feito nada na estrutura propriamente dito. É tudo ao redores, tá? Maravilha. Pós-operatórios, tanto da parte ortopédica quanto estética. Quem você está atendendo hoje, por exemplo? Eu atendo bastante paciente pós-cirúrgico de... Pós não, né? Muito pós. Tá. Porque no caso da cirurgia plástica. Ok. Né? Eles vão fazer o pós lá com a drenagem, a parte estética, né? Que não me cabe, mas com os anos, pela alteração mecânica de cicatriz e músculos, eles alteram o centro de gravidade e eles começam a ter dores. Você poderia olhar para a câmera e fazer um convite para os pós-operatórios, então? Por favor. Então, mulheres ou homens que fazem cirurgias plásticas, principalmente abdominoplastia, o nosso corpo entende que foi alterado na metade do corpo como se a gente tivesse duas partes. Então, ali sempre vai haver uma lesão a nível de cérebro. Ele vai entender que ele precisa proteger aquela estrutura. Então, ele vai sempre encolher o corpo e proteger aquela cicatriz. Então, é importante que a gente mantenha movimento em toda aquela região, para que você não venha ter dores na lombar ou na cervical, que são as dores mais comuns. Beleza. Doutora Ana, você já tem um jeitão, desculpe eu usar esse termo, de professora. Por quê? Porque fora a tua expertise de mercado, de clínica, certo? De profissional da área de fisioterapia, com atendimento de atletas, sociedade em geral e a osteopatia agora mais recentemente, você tem uma dicção, você fala muito bem, é uma excelente comunicadora. E eu já estou pegando um gancho para a gente entrar na parte final, que eu quero, e um passarinho verde veio me contar isso, que você está entrando num processo de ser mentora ou já é mentora. Por favor, eu passo a palavra para você. Então, mentora a gente é todos os dias no consultório, né? Porque eles saem de lá com muitas informações. Eu faço questão de sentar, explicar, tirar as dúvidas. Certo. E com essa necessidade, essa procura, né? Eu vejo pelas minhas dores que eu tive quando eu me formei. A gente sai com muita energia, achando que o mundo é lindo e maravilhoso lá fora. Eu passei por isso. E aí a gente percebe que as portas só se fecham. Por quê? A gente vai procurar, você precisa de experiência. Aí você fala, poxa, mas como que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade de ter experiência? O que eu vou fazer? Né? Todos passamos por essas dores. E aí eu percebo assim, que falta muita segurança em a gente reunir tudo aquilo que a gente aprende, porque a gente fica 4 anos dentro de uma gaiola, né? 4, 5 anos.
E aí é muito conteúdo, a gente não sabe para que área que vai, o que gosta, né? O mundo hoje, o ser humano, ele foi desmiuçado, então ele está muito mais complexo. Então eu tenho que olhar para ele, eu tenho que entender as emoções, eu tenho que entender como que ele está naquele dia. Num dia ele está de um jeito, no outro dia ele está de outro. Então nós mudamos também. Então mudou o profissional e mudou o paciente. E o aluno, que seja. Então, em todos esses anos de experiência, eu só confirmo que tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade é uma base, mas que o que dá experiência, o que faz você ser um profissional melhor, é as experiências todos os dias praticando e estando dentro do consultório. Analisando tudo isso e tendo essa visão que eu tenho de servir o outro, e eu acho que quando a gente divide, a gente multiplica, e eu gostaria muito de ter assim, uma comunidade, um grupo de pessoas que têm interesse nesse mesmo objetivo que eu, de servir o outro, né? Eu estou fazendo uma mentoria, né? Principalmente para esse pessoal que tem as mesmas dores que eu, e aí eu poder ajudá-los a ter propriedade, a desenvolver mais focado naquilo que eles desejam, né? Poder auxiliá-los numa avaliação mais fidedigna, uma avaliação mais direta, né? Mostrar aquela propriedade, aquela estrutura que a pessoa que for te procurar, ela vai lá. Sentir confiança. Sentir confiança, né? Porque ninguém entrega teu corpo para quem não sente confiança, né? Então, assim, você vai ter êxito naquilo que você se dispõe a fazer por aquela pessoa naquele dia. Sim. Desde a hora que você sair de casa, você vai adotar a sua postura, você vai mudar você primeiro, os seus pensamentos, a sua autoconfiança, vai passar isso para aquela pessoa que te procurar, e você vai fazer um trabalho muito bem feito, porque eu vou estar te mentorando e vou transformar a sua vida profissional e fazer com que você se reconheça e tenha o alto valor. Tá. Né? Eu quero que isso vire um corte, inclusive, no nosso podcast aqui, amigos. Vamos lá. A sua mentoria, então, estaria também focada, ou principalmente focada para os profissionais de educação física e personal trainer. Seria isso? Sim. No momento, sim. Certo. Principalmente recém-formados. Recém-formados, né? Na área de educação física. Isso. Tá. E os profissionais que já estão na área atuando, mas têm uma procura sobre tratamento de lesões dentro da academia. Isso é extremamente possível e é muito legal. Inclusive, eu trato minhas lesões na musculação. Olha que legal. Tá? Olha que legal. Então, é de suma importância, até porque os meus pacientes, depois que eu faço a sessão, eles precisam ir para a musculação. Fazer com que as suas lesões tenham que as suas lesões sejam tratadas e depois prevenidas, para que não haja mais lesões. Então, a musculação, a academia, com um profissional competente, sabendo o que está fazendo, ele tem uma área muito ampla, tá? Então, é nessa parte que eu vou transformar o raciocínio deles, perder o medo de tratar alunos com lesões, porque essa é a reclamação dos meus pacientes, que eles não vão porque eles não encontram um profissional que passe segurança, que realmente vão tratar a lesão deles. Que faça essa ponte. Exatamente. Entendi. E eu anotei aqui, pelo que o benchmark que eu fiz no teu Instagram e conversei contigo, que você vai ensinar ou mentorar desde as vítimas, a postura corporal desse profissional de educação física, aos momentos de fazer o tratamento clínico numa academia. Seria isso? Sim. Tá. Exatamente. Bacana. Dentro dessa expertise de mentoria que você está fazendo ou já fez e vai começar a praticar dando essa mentoria, o que você daria de dica para os novos acadêmicos, essa gurizada que está vindo, tanto da fisioterapia como da educação física, de como lidar com as redes sociais, qual que é o advento de importância dessa ferramenta que pode ajudar, não só a converter em pacientes ou leads para o teu consultório, para o teu momento de vida profissional, mas também ser o teu portfólio, ser a tua estampa
o teu cartão de visita, que dica você daria? Sim. Então, a minha dica é que as pessoas têm que começar a mudar o pensamento delas em relação àquela pessoa que ela vai atender. Então, Mindset. por exemplo, você mostrar para o teu aluno que você dá importância para ele, a atenção, e que você vai ouvi-lo e não só vai colocá-lo ele para mensurar uma curva de gordura ou o ombro está mais caído do que o outro. Isso eles não querem mais. Eles querem um profissional que sente, que escute, que entenda suas dores e que se sinta acolhido pelo profissional, que ele vai depositar aquela confiança que vai tratá-lo. Então, assim, primeira dica, mude sua postura como profissional. Passe confiança, estude, a gente estuda incansavelmente, estude, entenda aquele teu aluno. Que quando você entender ele vai ser seu amigo, vai confiar em você, ele vai criar uma janela na sua vida, muitas vezes, porque eles não gostam de fazer atividade física, muita gente não gosta. Então, você vai trazer vida para esse aluno, porque você vai trazer saúde, você vai fazer ele gostar do ambiente. Isso eu escuto muito, não gosto do ambiente. Então, você vai mudar as crenças desse aluno, você vai acolher, você vai trazer, você vai dar saúde e você vai dar uma nova perspectiva para essa pessoa. Tá? Então, é muito importante. Então, a sua abordagem tem que começar a ser diferente do que era, que é pegar, responder um questionário, medir gordura. É muito mais além que isso. A academia, ela também está sendo um local de lazer, de saúde, e essa pessoa precisa se sentir ambientalizada ali. E daí, de repente, quando for alimentar o Instagram, alimentar com imagens que façam jus àquilo que você está praticando e orientando e dando de dica para eles, é isso? Como eu, Ana, eu sempre faço aquilo que eu falo. Entendi. Então, eu peço meus pacientes fazerem atividade física, mas eu faço incessavelmente. Eu parei pouquíssimo quando estava grávida. Até o dia de eu ganhar, eu fiz. Você posta muito? Em relação... O teu cotidiano? Agora, estou começando a postar. Tá, entendi. Mas eu sou atleta, vou para musculação 5 vezes por semana, sou mãe, estudo, atendo, então dá tempo de fazer tudo. Grava podcast? Não é verdade? Mensagem final, doutora Ana. Eu escolhi aqui 3 públicos. Atletas. Ou atletas amadores, ou a gurizada que quer ficar esbelto e forte na academia. Uma mensagem aí para esse grupo aí, você escolhe. Para os atletas ou para o pessoal que está querendo um físico mais bonito? Quem que é os outros grupos? Eu pus aqui idosos que estão fazendo fisioterapia na academia ou no teu consultório, atletas ou os jovens aí que queiram porque um corpo bonito. É tudo a mesma coisa. Tá. Quer deixar uma mensagem para eles, então? Para todo mundo. Então, qual mensagem você deixaria? Então, vamos entender que o nosso corpo é uma máquina, né? Nós temos que ter equilíbrio, né? Então, quando eu tenho peças que funcionam na sua normalidade, eu vou ter uma potência muito maior, né? Então, fiquem alerta quando sentir sintomas de desconforto ou de dor, ali tem alguma mecânica errada. Não necessariamente no local, mas no corpo em geral. Então, vamos cuidar, ficar atento no que o nosso corpo fala, tá? Respeitar quando eu tô cansado, respeitar quando eu preciso de energia, né? Então, assim, cada corpo é diferente um do outro. Então, tem dias que eu vou erguer mais, tem dias que eu vou erguer menos, mas sempre faça o teu máximo daquele dia, e é o que eu faço. O dia que eu tô mais desanimada, porque eu tô cansada, eu levanto, eu vou e eu ergo todos os pesos que eu posso. E eu saio de lá feliz, porque que bom que eu vim, isso me deu energia e isso provou que eu tenho potência todos os dias. Então,
faça uma constância. Se você pode fazer 20 minutos num dia, 1 hora no outro, vá e faça. O que importa é a constância. Ninguém consegue nada sem rotina e sem constância. É com o tempo e é a longo prazo. Então, sempre pensando numa vida melhor lá na frente, não no dia de hoje, mas tem que fazer o seu melhor todos os dias. Uma mensagem final para um público que não te conhece ainda e que tem medo dos estralos, entre aspas. Explique um pouquinho e manda uma mensagem para esse pessoal e como é que funciona. Então, eu respeito muito o medo das pessoas. Sei que tem pessoas que amam e querem que estrale o tempo todo, que também não é bom, né? Então, assim, a gente é bem pontual naquela estrutura que precisa ser normalizada. Então, às vezes, de uma coluna cervical que tem 7 vértebras, às vezes eu vou manipular uma, tá? O estalo, o barulho, é o vácuo que faz do deslocamento de onde está a estrutura óssea para reposicionar. Muitas vezes a gente nem ouve estalo. Então, a nível de marketing, coloca lá aquele estalo que foi alto, mas não é daquela forma. Pessoas que têm fobia ou que não podem ser manipuladas por alguns motivos, têm outras manobras que dão o mesmo resultado sem o estalo. Mas procure sempre um profissional que estudou para fazer isso, né? Procura saber o currículo dessa pessoa, se ela tem propriedade, e aí pode ter confiança que as técnicas são seguras e não precisa ter medo. Maravilha. E o recado sobre a tua ótica para os podcasters ou para o podcast? Como é que você vê essa ferramenta de comunicação, por favor? Eu sou um tipo de pessoa que eu aprendo muito por visual e por audição. Certo. Então, eu sou consumidora nata de podcast. Então, assim, eu estudo muito por podcast. Gostaria muito que seja, assim, daqui para frente, um dos maiores meios de informação, porque é tão gostoso o assunto e uma coisa vai ligando a outra que o tempo passa. Muitas vezes a pessoa está fazendo outra atividade, mas ela está registrando o que ela está ouvindo. Então, a gente pode estudar fazendo outra coisa. Então, eu acredito que esse tipo de informação, principalmente para quem não consegue parar, ler e se concentrar naquilo, é um dos melhores meios de aprendizado. E hoje é muito legal, porque hoje se fala da vida cotidiana, desde saúde, exercício, problema psicológico, como você trabalhar. A vida como ela é. A vida como ela é. Perfeito. E é uma oportunidade de pessoas que são boas naquilo que fazem e que estão apagadas ou desconhecidas, ou por medo, ou insegurança, né? Terem a oportunidade de poder falar, né? É claro que a gente nunca vai agradar todo mundo, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai ouvir uma palavra, que vai fazer sentido. Então, se a gente faz sentido para uma pessoa, a gente já está fazendo o nosso papel de servir. Você, de entrevistar e procurar pessoas, assuntos que interessem a todos, e nós de levar o nosso serviço, a nossa palavra, as pessoas poderem ver a nossa sintonia, como que a gente é, né? Para a pessoa... gostei daquela pessoa, né? E tem pessoas que vão gostar de pessoas mais diretas, outras mais delicadas, e tem para todos. E isso o podcast consegue levar para as pessoas. Então, eu acho sensacional. Bacana. Parabéns. Mas aí que tá, né? Eu ia fechar eu dando parabéns, mas obrigado. Doutora Ana, eu sei que a tua agenda é estreita, o teu tempo é curto e a tua carta de pacientes, graças a Deus, já é abençoada e extensa. Então, um abraço para todos eles, para os familiares deles, para você e sua família, e obrigado por estar aqui em mais um episódio hoje na área da saúde, fisioterapia e osteopatia, sim, podcast do Bioma 7. Lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Obrigado. Obrigada.